galera, então aqui voltando com o nosso terceiro bloco. Já falamos em relação ao substantivo, em relação ao numeral, em relação ao adjetivo e em relação ao artigo. Vimos que adjetivo e artigo, ó, o bicho pega e geralmente a maioria não dá tanta atenção assim. Aí agora nós vamos falar sobre um cara que hoje já foi mencionado, que é um elemento que trabalha em prol do nome. Quem é esse cara? É o pronome. E por que essa brincadeira? Porque de fato ele trabalha pronome. E quem é o nome na língua portuguesa? É o substantivo. Ou seja, o pronome sempre vai trabalhar para o nome, sempre vai trabalhar para o substantivo. Então, das duas, uma. Ou ele acompanha o nome, ou ele substitui o nome. Então, eu tenho ali uma divisão primária. E aí, com isso, eu vou ter o pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. E eles vão possuir classificação? Vão possuir nomes? Vão. Então, acompanha aqui comigo, ó. Quando a gente pensa em pronome, já sei que ele trabalha para quem, ó? Pronome. Então, vai ter o pronome que serve para acompanhar e o pronome que serve para substituir. O pronome, galera, que serve para acompanhar, ele se chama pronome adjetivo. E o pronome que serve para substituir, ele se chama pronome substantivo. Vamos lá. Como é que isso funciona na prática? Eu boto assim, ó. Meu filho é bonito. Neste momento, quem é o sujeito? Meu filho. Meu filho é o sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? Sempre o substantivo, sempre a posição. Aqui, no caso, a palavra filho. Aí pensa comigo. O termo meu está acompanhando o nome ou substituindo o nome? Está acompanhando. Então, a primeira análise que eu faço é que ali eu tenho um pronome adjetivo. Exatamente porque acompanha um substantivo. Se depois eu aprofundar a análise, aí eu vou dizer que é um pronome, aprofundando, né, vai ser um pronome adjetivo possessivo, porque no caso ele é meu filho, então tem o valor da posse. Mas na prova, o avaliador já pode derrubar o coitado do candidato assim, ó. Coloca uma frase simples como essa, destaca o termo meu e pergunta qual é a classe gramatical do termo destacado. Aí colocaria as seguintes opções. Letra A, adjetivo. Letra B, advérbio. Letra C, substantivo. Letra D, pronome relativo. Letra E, pronome adjetivo. O candidato olha para as seguintes opções e qual é a primeira coisa que ele pensa? Ah, essa questão vai ser anulada. Ora, é um pronome possessivo. Cadê a opção pronome possessivo? Não tem. Então, essa questão vai ser anulada. Só que adivinha, essa questão não vai ser anulada. Essa questão tem gabarito. Gabarito, letra E. Pronome adjetivo. É claro que é um pronome possessivo. Indica posse, mas além de ser um pronome possessivo, é um pronome adjetivo, porque acompanha o substantivo. Agora aqui, o que o avaliador poderia fazer também? Ele poderia, nessa opção E, tirar ali pronome adjetivo e colocar pronome possessivo. Seria o nosso gabarito? Seria, sem problema nenhum. Ele poderia até fazer uma resposta bem completa, colocando assim, ó, pronome adjetivo possessivo. Aí estaria show. Agora, o que ele não poderia fazer? Ele não poderia, por exemplo, tirar aqui, na letra D, pronome relativo e colocar pronome possessivo. Pois aí, neste momento, eu teria dois gabaritos. E a questão, de fato, seria anulada. Pois não podem aparecer ali dois gabaritos. Tranquilo? Beleza? Agora, e como seria o tal pronome substantivo? Seria assim, ó.
Ele é bonito. Quem é o sujeito agora? É o ele. E quem é o núcleo do sujeito? É o próprio ele. E aí observe, este pronome ele não está mais acompanhando o nome. Ele está substituindo o nome. Então qual vai ser a primeira análise que eu vou fazer? É que ele é um pronome substantivo. Exatamente porque ele substitui um nome, ele substitui um substantivo, ele está na função de um substantivo. E se eu aprofundar, eu vou dizer que ele é um pronome substantivo pessoal do caso reto. Agora, olha que coisa interessante. Nós aprendemos a vida inteira que o substantivo sempre é o núcleo do sujeito, mas não é só o substantivo, é o substantivo ou qualquer termo que esteja na função de substantivo. Foi o que aconteceu aqui. É pronome, mas está substituindo o nome, está na posição de um nome, na posição de um substantivo. Por isso, pronome substantivo. E assim conseguiu ser núcleo do sujeito. Até aí, tudo bem? Agora, vou lançar um desafio para você que de repente está vendo este assunto pela primeira vez. Olha só o que eu vou colocar aqui, ó. Olha a seguinte sentença, a seguinte estrutura. Aí tem um que fala assim, se você é doido, você acabou de apagar o negócio, não deu tempo de copiar, não. Gente, pausa, pá. Aqui é muito bom. Lá na aula presencial não dá, não. Tem que correr hoje em dia com o celular, pá, pá. Aqui não, aqui é mole. Agora aqui, ó, coloca assim, eu vi ela. Esta frase, para o padrão culto da língua, ela está certa ou errada? Ela está errada? E por que eu fiz questão de frisar para o padrão culto da língua? Porque no dia a dia eu posso utilizar, não tem problema. Linguagem informal. Dizer eu vi ela na linguagem informal é a mesma coisa que dizer cheguei em casa. O verbo chegar, por exemplo, ele é um verbo extremamente traiçoeiro, porque no dia a dia a gente utiliza com a preposição em. Então ficamos tão habituados a utilizá-lo com a preposição em que a gente pensa que é o certo. Então eu acho que o certo é dizer cheguei em casa, cheguei no colégio, cheguei no trabalho. E não é, porque o verbo chegar, para o padrão culto da língua, para os dicionários de regência verbal como um todo, ele pede a preposição a. Então o certo é cheguei à casa, cheguei ao trabalho, cheguei ao colégio. Então dizer cheguei em casa é a mesma coisa que dizer eu vi ela, é informal. Agora, para o padrão culto da língua, ambas as construções equivocadas, ambas erradas. Agora eu pergunto, por que eu vi ela está errada? Aí tem gente que diz que é cacofonia, que vê ela é uma ruazinha pequenininha. Tem gente que me responde assim, porque eu a vi. Mas eu não perguntei o certo. Eu perguntei por que eu vi ela estar errado. E eu vi ela estar errado porque houve uma quebra da estrutura sintática em que eu tenho sujeito, verbo e objeto. Hoje mesmo eu mencionei, na hora em que estávamos falando mais especificamente sobre o artigo, eu precisei salientar uma informação em relação ao pronome. Que o pronome pessoal, que foi, diga-se de passagem, o primeiro pronome que você aprendeu na vida, e como eu consigo afirmar que foi o primeiro pronome que você aprendeu na vida? Porque ele era o pronome que marcava as pessoas no discurso. Com quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, ele era o cara que marcava isso. Então, num primeiro momento, eu tive que dividir em pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal oblíquo. Aí, como eu já disse, pronome pessoal do caso reto sempre na função de sujeito, pronome pessoal oblíquo sempre na função de objeto. Então, aqui, quando eu olho eu vi ela, o eu está na função de quê? De sujeito. Então, tudo ok. Mas e o ela? Está na função de objeto. Aqui eu até te adianto, ó, o verbo ver é um verbo transitivo direto. Quem vê, vê alguma coisa. E o ela aqui está na posição de objeto direto. E não pode. Aí tem aluno que fala assim para mim, mas Sidney, peraí. Quando eu digo dei flores a ela, quem dá alguma coisa a alguém. Então, ó, o verbo é transitivo direto e indireto. Flores é objeto direto.
E o a ela é um objeto indireto. Então, como é que o ela está na posição de um objeto indireto se eu não posso ter um pronome pessoal do caso reto na posição de um objeto? É porque ali ele não é um pronome pessoal do caso reto. Quando eu tenho um pronome pessoal oblíquo, eu tenho um pronome pessoal oblíquo átono e eu tenho um pronome pessoal oblíquo tônico. Os termos ela, ele, nós, vós, quando preposicionados, no caso, dei flores a ela, eles se transformam em pronomes pessoais oblíquos tônicos. Tanto que os únicos pronomes que somente podem assumir a função de sujeito sempre, até porque somente são os únicos que sempre serão pronomes pessoais do caso reto, são os pronomes eu e tu. Tanto que vem daí a premissa que eu não posso dizer que esta conversa é entre eu e tu, já que tem ali a preposição. E como é núcleo de sujeito, eu e tu, eles jamais podem ser preposicionados numa situação como esta. Aí vem a forma correta e eu digo que esta conversa é entre mim e ti. Então eu não posso dizer que a conversa é entre eu e você, ou entre você e eu. Eu tenho que dizer que a conversa é entre mim e você, ou então que é entre você e mim. É assim que funciona, porque o eu e o tu são os verdadeiros sempre pronomes pessoais do caso reto. Agora, vindo aqui, o eu e o vi, ok. O ela, não está ok. Aí o que eu vou fazer? Eu vou trocar por um pronome oblíquo equivalente. No caso, o a, já que aqui é feminino singular. Então ficaria assim, ó. Eu poderia ter eu via, ou então eu a vi. Agora, se eu pedisse, dentre as duas formas apresentadas, qual para você é a mais correta? Eu tenho certeza que a maioria diria eu a vi. E eliminaria a construção eu via. Aí eu perguntaria, por quê? Muitos e muitos responderiam, porque o eu é atrativo. O eu é atrativo. Então, o pronome a veio para junto do eu. E aí eu vou dizer, gente, nada a ver. O pronome pessoal do caso reto, ele nunca foi atrativo, ele não é atrativo e, pelo jeito, ele nunca será atrativo. E tem que tomar cuidado com isso, porque eu já vi muita gente dizendo que o pronome pessoal do caso reto é atrativo. Não é. Só até para citar uma situação, certa vez eu trabalhava, isso faz tempo, num cursinho lá na Baixada, no Rio de Janeiro. Aí um professor, iniciante na época, que estava fazendo um treinamento com outro professor lá do curso, chegou para mim e falou assim, caraca, assim, arrumei uma parada aqui maneiraça, um macetão maneiro para gravar, decorar todas as palavras atrativas na língua portuguesa. Aí ele me apresentou um mnemônico, né, que eu, quem já me conhece, quem é meu aluno há algum tempo, sabe que eu particularmente não curto muito. Aí ele falou mnemônimo, eu na hora prestei atenção nos termos, eu falei, pô, mas peraí, isso aqui é de quê? Ele, do pronome pessoal do caso reto. Eu falei, mas o pronome pessoal do caso reto não é atrativo. Ele, como não? Está no Celso Cunha. Ainda jogou na conta do Celso Cunha, coitado. Eu falei, que isso, rapaz? Fala isso não, doido. Celso Cunha nunca disse isso, tá maluco? Então, o pronome pessoal do caso reto nunca foi atrativo. Tanto é que eu posso dizer eu te amo, como eu posso dizer eu amo-te. Não tem problema nenhum. O processo de colocação pronominal neste tipo de situação é facultativo. Tanto faz colocar o pronome antes do verbo, como a seguinte construção, eu te amo, formando uma próclise, ou colocar o pronome depois do verbo, como esta daqui, ó, eu amo-te, formando uma ênclise. Não há problema. Agora, por que aqui então a opção escolhida por todo mundo foi eu a vi? Não é porque ele é atrativo. Na verdade, foi por conta de uma confusão prosódica. Pois quando eu digo eu vi ela, qual é a minha intenção
como autor, por mais que seja num contexto cotidiano. É dizer que eu já vi, pronto e acabou. Então, passado completamente realizado. Agora, quando eu digo eu via, parece ou não parece que eu estou dando um prolongamento na ação? Parece que eu estou utilizando um pretérito imperfeito, que eu tinha o hábito de ver. E aí, para evitar isso, eu coloco eu a vi, porque aí pronto, eu vi, pronto e acabou. Então tem a mesma ideia de passado completamente realizado. E só por isso que eu opto pela opção eu a vi. Só que muito provavelmente foi esse tipo de construção que fez muita gente pensar que o eu é atrativo. E não é. Prova viva é que eu posso dizer eu te amo, eu posso dizer eu amo-te, ainda vou mostrar mais uma. Vamos eliminar o eu. Eu poderia dizer amo-te. Qual seria a única opção errada? É a única que a gente usa todo dia. Seria te amo. Essa daqui, para o padrão culto da língua, errada, pois eu não posso iniciar uma frase com pronome pessoal oblíquo átono. É fácil explicar isso. Por quê? Porque ele é átono, então ele não tem tonicidade. Ele precisa se apoiar na tonicidade de uma palavra. Então, como é que eu vou começar uma frase com ele se ele não tem quem se apoiar? Então, ó, formas corretas. Eu te eu amo-te e te amo. Errado. Tranquilo? Agora, no dia a dia, né, meu filho? Claro que você vai falar, né? E vai falar quantas vezes for possível. Vai dizer assim, ó, já te disse hoje. Aí a mulher vai falar, não, não, o que, meu amor? Ela sabe. Aí você, te amo. É a mesma coisa ao contrário, tá? O homem também gosta de escutar, o homem tem sentimentos, o homem é carente. Então fale, mulher, para nós. A gente gosta de ouvir, tá? Nós somos os verdadeiros sensíveis, os frágeis. Pode ver que, né, o homem é tudo bobo. Qualquer coisinha já emociona. Então vamos lá, ó. Eu sou um bobão, uma manteiga derretida. Nossa, eu vejo meu filho falando, papai, te amo, eu já fico logo todo bobo. Vamos lá aqui, ó. Continuando aqui a pegada, qual é a próxima estrutura, galera? É o verbo. E aí é um ranger de dentes. É muito aluno que se desespera e não tem porquê. Mas vamos lá. Quando a gente fala em verbo, qual é a primeira coisa que vem à tua mente? Ação. De fato, o verbo denota ação. Só que o verbo ele não expressa apenas ação. Ele também é responsável para mostrar as relações de estado, qualidade, atributo, característica. E ele ainda assim é capaz de me mostrar os fenômenos da natureza. Então o verbo faz isso. Ele indica ação, estado e fenômeno. Mas, para ser um verbo, não basta indicar ação, estado e fenômeno. Tem que ser de acordo com a perspectiva temporal. Ou seja, tem que indicar passado, presente e futuro. Pois se não tiver isso, pode ser qualquer outra coisa, menos verbo. Então, por exemplo, eu poderia dizer que a plantação de algodão ocorrerá daqui a 3 semanas. A palavra plantação é indicação, pois é o ato de plantar. Então, ali é um verbo? Não, ali é um substantivo abstrato. Estado. Eu posso dizer que os alunos do LAC Concursos são extremamente estudiosos. Estudiosos é um estado, mas é verbo? Não. Na frase é um adjetivo. Eu posso dizer que a chuva caiu torrencialmente no estado do Rio de Janeiro. A palavra chuva indica um fenômeno da natureza, mas por um acaso é verbo aí? Não, é um substantivo. Então, para ser verbo, além de indicar ação, estado e fenômeno, tem que ter uma perspectiva temporal, ou seja, tem que mostrar um passado, um presente e um futuro. Agora, o verbo é muito importante por isso? Não, na verdade, o verbo é muito importante porque é responsável por um processo. Que processo é esse? O processo do sistema SVC. E o que é isso, Cisne? É o principal sistema linguístico na língua portuguesa, em que eu tenho sujeito,
verbo e complemento. E por que ele é o cara? Porque ele simplesmente me mostra quem é ele próprio, me mostra quem é o sujeito e me mostra quem é o complemento. No final das contas, o verbo me dá simplesmente todos os termos da oração. Quem é sujeito, quem é predicado, quem é objeto direto, adjunto adverbial e por aí vai. Então ele é sinistro mesmo. Só que nesse momento, nós não vamos falar sobre o verbo em seu aspecto sintático. A gente vai deixar isso para aulas de transitividade e, na sequência, obviamente, todas as formas de análise sintática, com a regência, com a crase, com a concordância e por aí vai. Agora, eu estou interessado no seu aspecto morfológico e, principalmente, nas desinências verbais. E quando eu falo em desinência verbal, eu tenho a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. E é por isso que o verbo é a classe mais variável de todas, porque ela varia em número, pessoa, modo e tempo. Número e pessoa, vocês vão ver, é tranquilão, tranquilão. Agora, modo e tempo, aí o bicho pega. Mas vamos lá. Vamos construir esse conhecimento com calma. Primeiro, começando pelo número, galera. A gente já sabe porque a gente já viu isso no artigo. Quando eu falo em número, eu quero saber apenas se é singular ou plural. Agora, e quando eu falo em pessoa? São as famosas pessoas no discurso. Quando eu tenho um ato de fala, um ato de comunicação, obrigatoriamente tem que ter duas coisas. Quem fala e com quem se fala. Mas num ato de fala pleno, eu posso ter quem fala, com quem se fala e de quem se fala. Então, eu tenho três possíveis pessoas no discurso. Só que eu posso ter três pessoas no singular, mas também posso ter três pessoas no plural. Só que isso é fácil, a gente domina, olha só. Eu tenho aqui, ó, três no singular, três no plural. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Quem é a segunda? Tu. Quem é a terceira? Ele ou ela. Agora, quem é a primeira pessoa do plural? Nós. Quem é a segunda? Vós. Quem é a terceira? Eles ou elas. Eles ou elas. Isso aqui é molezinha. Agora ali, ó, realmente fica difícil. E vamos com calma, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Deixa eu até jogar para a tela em branco. Quando eu falo em modo, gente, na língua portuguesa, primeira coisa é saber para que serve um modo. Ele serve para indicar a atitude na construção. E eu tenho três tipos de modos verbais. Eu tenho o que eu chamo de modo indicativo, o que eu chamo de modo subjuntivo e o que eu chamo de modo imperativo. É o que eu tenho. Para nossa sorte, a estrutura me dá mais ou menos uma noção do conceito que a gente vai trabalhar. Então, o modo indicativo, ele serve para indicar um fato, aquilo que é certo, aquilo que é real. Então, trabalha uma atitude realista. E o subjuntivo, ele trabalha na contrapartida em relação ao indicativo. Se o indicativo trabalha aquilo que é certo, o subjuntivo trabalha aquilo que é incerto. Se o indicativo trabalha aquilo que é real, o subjuntivo trabalha aquilo que é uma possibilidade. Então, na verdade, o subjuntivo trabalha no campo das hipóteses. Ele trabalha demonstrando ali uma atitude hipotética. E o imperativo? Vem da palavra imperador. O que imperador faz? Ele manda, ele ordena. Então aqui, ó, indica ordem. Como é que isso funciona na prática? Na prática, eu digo assim, ó, João,
saia daqui agora. O que eu acabei de fazer? Eu acabei de dar uma ordem. Então, o modo imperativo. Só que o modo imperativo, de fato, não é essa ordem escrachada apenas. Pode ser uma ordem, pode ser um pedido, pode ser uma súplica. Se eu dissesse assim, vamos almoçar agora, porque eu estou morrendo de fome. Não é necessariamente uma ordem, mas é um comando. Então, se tem uma essência imperativa, é porque tem uma essência de comando, de uma fala que espera uma ação daquele interlocutor. Então, o modo imperativo sempre vai agir com algo que tem um certo ordenamento. Por mais que a ênfase da fala seja mais de pedido, seja mais de súplica, tem a essência ordenativa. Agora, se eu dissesse assim, João quebrou o vidro da mesa. Neste momento, por um acaso, eu estou dando alguma ordem, eu falei assim, João, quebre o vidro da mesa. Eu não falei isso. Se eu tivesse falado, João, quebre o vidro da mesa, aí seria um modo imperativo. Mas eu estou dizendo que o João quebrou o vidro da mesa. Então, neste momento, isto não é uma ordem. Eu vou pensar em fato ou possibilidade. Mas, caramba, eu estou dizendo que ele quebrou o vidro da mesa. Isto é um fato ou uma possibilidade? Isto é um fato. Então, o modo indicativo. Agora, e se eu dissesse assim, João talvez soubesse as respostas do simulado. Ele sabe? Não, talvez soubesse. Então, é uma possibilidade. Portanto, modo subjuntivo. Até aí, tudo bem? Agora, o que é mais difícil? O mais difícil é o tempo verbal. Quando a gente pensa em tempo, nós temos também 3 tempos verbais. Nós temos aquilo que a gente chama de passado, presente e futuro. Só que eu vou dividir aqui em pretérito, presente e futuro. Agora, o que torna o tempo verbal mais difícil que o modo é a ramificação que ele possui. Isso não acontece com o modo verbal não se ramifica, mas o tempo se ramifica. O presente, claro que não, porque ele é pontual, ele está acontecendo, mas o futuro se ramifica. Eu tenho o futuro do presente e eu tenho o futuro do pretérito. E o pretérito, então? Este nem se fala. Eu tenho o pretérito perfeito, eu tenho o pretérito imperfeito e eu tenho um pretérito mais que perfeito. Agora, sem sombra de dúvidas, olha a pergunta que eu vou te fazer. Dessas 3 estruturas, pretérito, presente e futuro, quem cai mais em prova? Óbvio, é o pretérito, por 2 motivos. Primeiro, que ele é o mais ramificado, então já seria um motivo ímpar para ser o mais cobrado. Só que o segundo e principal motivo nem é esse, até porque é um segundo e principal motivo. O segundo e principal motivo é que o avaliador tem certeza absoluta que a maioria dos candidatos não faz a menor ideia da diferença de pretérito perfeito para imperfeito para mais que perfeito. E por incrível que pareça, isso não é tão complexo assim, Basta saber o que significa a palavra perfeito. Quem é mãe escutou isso no dia do nascimento do filho, com certeza. Na hora que o médico, um médico no caso, foi entregar o filho nas suas mãos, ele muito provavelmente disse assim, seu filho nasceu perfeito. O que ele quis dizer com isso? Que o seu filho nasceu, completo. Porque dizer que algo é perfeito é dizer que é completo. Então ele quis dizer que seu filho nasceu com boquinha, com bracinho, com orelhinha, com perninha e por aí vai. Tanto que na hora que você lê lá na Bíblia que Deus nos fez perfeitos, é porque Ele nos fez completos para qualquer coisa.
Então a felicidade está em nós. É porque a gente não, não vai entendendo aí muito bem as coisas no meio do caminho, mas quando diz que você é perfeito, é porque você é completo em sua essência e não precisa de mais nada. Então dizer que um pretérito é perfeito é dizer que é um passado completamente realizado. Como é que isso funciona na prática? Seria mais ou menos assim, ó. Você me pergunta, Sidney, o que que você fez ontem? Eu vou dizer, fiz um churrascão lá na casa da minha mãe. Aí pensa comigo, fiz um churrascão lá na casa da minha mãe. Isso é passado, presente ou futuro? Isso é passado. E detalhe, eu não já fiz? E não já acabou? Eu não estou mais comendo, apesar de parecer que eu ainda estou comendo aqui, mas é porque eu ainda estou inchado de ontem. E hoje eu comi muito também, mas eu acabei. Então, se já passou, é um passado o quê? Completamente realizado. Então, um pretérito perfeito. Agora, galera, eu vou até apagar aqui em cima. Isso na prova poderia ser cobrado de um jeito muito maneiro. O cara poderia colocar assim, ó, Arthur jogou bola na quadra. Aí o cara destacaria o jogou, mas não pediria a classificação do verbo. Mas ele poderia fazer isso. Aí você diria que aqui tem um pretérito perfeito indicativo. Exatamente porque tem essa essência de completude da ação passada. Mas ele poderia trabalhar exatamente com o quê? Com a semântica do verbo e pedir para, dentre as opções abaixo, o candidato assinalar a opção ou a afirmação correta em relação ao termo que foi destacado, que foi sublinhado. E para que isso tenha uma resposta correta, é necessário que o avaliador diga que ali tem um tempo verbal no passado, extinto, terminado, acabado, completamente realizado, ou seja, o famoso pretérito perfeito. E um macetinho bacana, apesar de eu não curtir muito macete, mas agora eu vou usar um macete legal. Na construção, se você ficar na dúvida se é ou não um pretérito perfeito, você está ali, opa, eu estou quase tendo certeza que é pretérito perfeito. Tenta colocar a palavra ontem na construção. Se a palavra ontem encaixar em qualquer local da frase, aí ó, é pretérito perfeito mesmo. E veja, dá ou não dá para dizer, ontem Arthur jogou bola na quadra? Dá, mas também daria para dizer, ó, Arthur ontem jogou bola na quadra. Daria para dizer, Arthur jogou ontem bola na quadra. Daria para dizer, Arthur jogou bola ontem na quadra. Daria para dizer, Arthur jogou bola na quadra ontem. Então, se de alguma forma eu conseguir empregar a palavra ontem na construção, eu mato que é um pretérito perfeito do indicativo. Agora, e o pretérito imperfeito? Este in aqui é uma negação. Vem para negar esta completude. Então, mostra que aqui eu tenho uma relação de continuidade. Como é que isso funciona na prática? Você me pergunta, Sidney, o que você fazia há 20 anos? Eu vou dizer, eu só jogava videogame. E aí, nesse momento, pensa comigo, jogava videogame, é passado, presente ou futuro? É passado. Mas eu fiz só uma vez? Não, era um hábito, era uma rotina, era um vício. Eu fiz várias e várias vezes. Então, eu tenho ali um pretérito imperfeito do indicativo. Para que na prova funcione, o que o avaliador pode fazer? Ele pode fazer assim, ó. Arthur jogava bola na quadra. Ele poderia simplesmente destacar o jogava e perguntar qual é a classificação daquele verbo. Aí você vai perceber que é um pretérito imperfeito do indicativo, e esta seria a sua resposta. Mas ele pode trabalhar com a semântica, e para que isso esteja correto, é necessário que eu diga que aqui tem um tempo verbal no passado, que indica um processo rotineiro, habitual, contínuo.
O avaliador pode tentar fazer uma pegadinha? Pode, de vez em quando faz. De vez em quando, em algumas provinhas, os avaliadores brincam com a seguinte nomenclatura: passado acabado e passado inacabado. Por que eles fazem isso? Porque os gramáticos antigamente chamavam o pretérito perfeito de passado acabado, até porque ele era um passado completamente acabado, extinto, terminado. E o pretérito imperfeito de passado inacabado. Não porque ele se estendesse até o presente, ele era inacabado porque na época em que ele era passado, ele não era pontual, ele era rotineiro, contínuo. Então, quando você observar passado acabado, é o pretérito perfeito, e o passado inacabado é o pretérito imperfeito. E a desinência modo temporal vá permitiu identificar isso aqui. Agora, o que seria o pretérito mais que perfeito? É o que a gente tem o hábito de chamar de passado do passado. Pois lá na gramática diz que o pretérito mais que perfeito é um passado antes de outro passado. É um tempo verbal no passado anterior a outro tempo também no passado, sempre mencionando esses dois processos. Como é que isso funciona na prática? Olha um exemplo simples. O Pedro é casado com a Joana. Aí, o Pedro gosta muito de agradar a sua esposa Joana. Então, depois das festas, o Pedro fazia o quê? Vamos lá, ó. Eu digo assim, ó. Pedro sempre tirava os sapatos que Joana usara na festa. Então, pensa comigo. Eu disse tirava e usara. Nessa linha narrativa, o que aconteceu primeiro? Primeiro Pedro tirou ou primeiro a Maria usou? Ora, para ter uma lógica, primeiro a Maria usou o sapato para que depois o Pedro pudesse tirar. Então, este usara é um pretérito mais que perfeito, porque ele é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado. Agora, a desinência modo temporal rá mostrou isso. Eu vou até apagar aqui e vou colocar a construção para que você possa anotar com calma, caso não tenha anotado aí rapidamente. Seria assim, ó. Pedro tirava os sapatos que Joana usara na festa. Então, usar aqui, ó, desinênciará, permitiu saber que é um pretérito mais que perfeito. Tanto é que se fosse um rá com acento agudo, usará, olha, a pronúncia muda, seria um futuro do presente. E esse tirava, obviamente, é um pretérito imperfeito. Até porque a construção quer dizer exatamente o quê? Por que aqui um pretérito imperfeito? Pedro tirava. Porque a ação de tirar os sapatos que o Pedro realizava sempre era a mesma. Era uma ação contínua de se abaixar, de pegar o sapato, tirar, fazer um carinho, alguma coisa assim na esposa e pronto. Agora, para demonstrar que a ação de usar foi uma ação anterior à de tirar, um pretérito mais que perfeito. Fora que a Joana não usava sempre o mesmo sapato. A cada festa, um sapato diferente. Agora, olha só que interessante. O pretérito mais que perfeito, ele sempre vai denotar uma ação passada anterior a outra ação também passada. Então, imagina o seguinte. Você curte um rock, sei lá. Aí vai ao Rock in Rio, ver a sua banda preferida. Aí você diz assim, quando cheguei ao festival, a banda tocou a minha música preferida. Olha a interpretação que a gente vai fazer sim, agora. Você escutou a música? Você escutou a sua música preferida? Escutou, porque a banda tocou quando? Quando cheguei ao festival.
Então, na hora em que eu cheguei, no momento em que eu cheguei, a banda tocou. Então, deu tempo de escutar. Agora, se eu dissesse assim, ó, quando cheguei ao festival, a banda tocara minha música preferida. Deu tempo de escutar? Não, pois já tinham tocado. E detalhe, não tinham acabado de tocar. Eles já tinham tocado a minha música preferida e já haviam tocado outra que não era mais a minha banda preferida, porque o pretérito mais que perfeito, ele é uma ação no passado, anterior a outra ação também no passado. Então, no mínimo, ele tinha tocado a minha música preferida, outra música e já estava na seguinte, como se fosse, sei lá, a terceira música ali no processo das músicas da banda. Tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Agora vou lançar um desafio para vocês, ó. Olha isso daqui, ó. Cantávamos. Eu te pergunto, tem quantas palavras ali? Por incrível que pareça, tem gente que responde um montão, tá? Mas eu só tenho uma palavra. Só que esta palavra pode ser dividida em partes menores. No caso aqui, em 4 partes menores, ó. Cante, a, vá e mos. E por que isso acontece? Porque cada pedacinho aqui, ó, tem uma significação. Então, cada pedacinho aqui é um morfema. Então, eu tenho aqui, ó, 4 morfemas. Lembra que eu disse lá no iniciozinho desta aula que a análise textual começa na análise gramatical e que tudo começa num camarada chamado morfema? Pois então, o morfema é a menor unidade significativa de uma palavra. Portanto, eu posso pegar uma palavra e mesmo assim sou capaz de dividi-la em partes menores. Então, a parte menor não é a palavra. As partes menores são os morfemas. Só que nós conhecemos estes morfemas através de outros nomes mais tradicionais. Por exemplo, este primeiro morfema aqui, a gente chama de radical ou base significativa. Vamos entender por quê. Quando os gramáticos chamaram de radical, obviamente eles quiseram fazer uma analogia à raiz da planta, pois radical significa raiz. Agora, o que é a raiz para uma planta? É a base de sua sustentação. E o que é a raiz para uma palavra? É a base de sua significação. Portanto, eu aqui posso pegar qualquer outro morfema e modificar, e ainda assim eu estarei falando de quem? Do verbo cantar. Então, se eu tirar o vai e colocar o RE, vai ficar cantaremos, e ainda assim estou falando do verbo cantar. Mas se eu tirar o cante e colocar aqui um AM, aí vai ficar amávamos, e agora eu não estou falando do verbo cantar, e sim do verbo amar. Então, o radical sempre será a base da significação da palavra. Aí depois, esse azinho aqui, qual é o nome dele? É vogal temática. E para que serve a vogal temática? Por incrível que pareça, ela tem 2 funções. A primeira é servir de elo entre o radical e as desinências. Então, obviamente, ela vai ligar o radical às desinências. E a segunda função mais importante para nós na prova do concurso público é mostrar qual é o tipo de conjugação verbal. E na língua portuguesa, nós temos 3 conjugações verbais. Eu tenho primeira, segunda e terceira conjugações verbais. Aí como é que isso funciona na prática? Quando os gramáticos foram estudar os verbos, eles perceberam que dava para guardar os verbos em 3 gavetinhas. Primeiro, pela sua incidência, quem aparecia mais. Segundo, por uma ordenação alfabética. Então, os verbos terminados em AR, primeira conjugação. ER, segunda conjugação. IR, terceira conjugação. Só que esta foi a primeira análise. E a língua foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Ainda não chegamos ao ponto de termos verbos terminados em UR. Mas nós já chegamos ao ponto de termos verbos terminados em OR. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma 4ª conjugação, como alguns defendem? Não. Eu só tenho 3 conjugações. Mas e aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na primeira, na segunda ou na terceira? Pasmem, vou colocar na segunda.
qual é a explicação que a gramática me dá? É que os verbos terminados em OR já foram o quê? Terminados em ER. Então, o verbo por exemplo, ele já foi verbo poer, assim como compor, compoer, propor, propoer e por aí vai. Então, reparem que a vogal temática dele ficava de fato na letra E. Quer ver? Vamos testar. Eu ponho, tu pões. Então, vogal temática na letra E, é por isso que os verbos terminados em OR fazem parte da segunda conjugação. Aí, agora, continuando aqui, ó. Se eu tenho radical e vogal temática, a depender do avaliador, ele pode juntar essas duas construções, aqui no caso, o canta, e chamar de um termo específico, que é o tema. Então, o que é o tema? É a junção de radical mais quem? Vogal temática. E aí, depois da vogal temática, quem vai ter ali, ó? As desinências. Afinal de contas, a vogal temática faz a ligação do radical às desinências. Então, quem aparece depois são as desinências. E se aparecerem duas assim na sequência, primeiro eu terei a desinência modo temporal, que eu vou chamar de DMT. D de desinência, M de modo, T de tempo. Então, desinência modo temporal. E a próxima, aqui no caso o MOS, eu vou chamar de DNP, desinência número pessoal. D de desinência, N de número, P de pessoa. Então, desinência número pessoal. Aí agora, chegou uma hora boa. Se fosse uma turma presencial, eu ia pedir o auxílio de algum aluno aqui e ia perguntar, e aí, galera, qual é a desinência modo temporal agora? É claro que na hora em que o cara olha para cá, ele tem um certo desconforto, porque ele vê uma palavra isolada no quadro. Então, muitos alunos têm uma dificuldade na hora da classificação. Só que, galera, nunca a gramática é a esmo, solta. Toda a gramática de concurso público é atrelada ao texto. Tanto é que eu recomendo sempre assim, ó, olhou a questão, olhou ali um enunciado e ficou meio perdido, volta ao texto. Destaca toda a parte que tem aquele trechinho ali, porque isso vai ampliar a possibilidade de análise. Você vai compreender melhor a estrutura e com certeza vai acabar acertando a questão. Então, muito provavelmente, esta expressão, esta palavrinha que cantávamos, lá dentro do texto, tinha algo a mais. Então, muito provavelmente, lá estava Arthur, Bernardo e eu cantávamos no coral da igreja. E aí, neste momento, vamos pensar no modo Arthur, Bernardo e eu cantávamos no coral da igreja. Isto é um fato, isto é uma possibilidade ou isto é uma ordem? Lembrando que o modo indicativo indica fato, o subjuntivo uma possibilidade e o imperativo uma ordem. Nossa, se eu estou dizendo que Arthur, Bernardo e eu cantávamos no coral da igreja, isto é um fato. Então, é um modo indicativo. Agora, vamos pensar na questão do tempo. Arthur, Bernardo e eu cantávamos no coral da igreja. Isto é passado, presente ou futuro? Isto é passado. Agora, fizemos só uma vez? Não, era um hábito, era uma rotina. Nós cantávamos várias e várias vezes. Então, pretérito imperfeito. Portanto, é um pretérito imperfeito do indicativo. Então, aqui eu coloco, ó, pretérito imperfeito do indicativo. Agora, em relação ao número, cantávamos. Quem é que está cantando? Nós. E o nós é o quê? Primeira pessoa do plural. Agora, galera, por que eu coloquei aqui o pretérito imperfeito do indicativo? Porque, sem sombra das dúvidas, é a estrutura que mais cai nas provas dos concursos públicos. A que mais cai. Agora, eu fiz por uma interpretação. Existe a interpretação, existe o macete. Eu, particularmente, gosto mais da interpretação, porque macete pode te derrubar. Mas o macetinho aqui seria, ó, verbos terminados em AR, ou seja, verbos de primeira conjugação, se apresentarem a construção vá,
mostram que são pretéritos imperfeitos do indicativo. Agora, galera, vou dar um bizu aí bacana para vocês. Um bizu bacana, ó. Em concurso, e ainda mais em videoaula assim, a gente tenta ser o mais objetivo possível e nem sempre dá para a gente trabalhar por tudo que tem, porque aí ficaria um curso muito grande, ficaria um curso não vendável, talvez ficaria até desinteressante, até porque você quer estudar aquilo que cai na prova. Mas se você tem um pouquinho mais de curiosidade, depois você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp 21, já que eu sou do Rio de Janeiro, 9647 39463, e eu mando para vocês um materialzinho que eu preparei com toda a semântica de modos e tempos verbais. Isso é bacana porque auxilia, inclusive, na compreensão dos textos. Você começa a perceber um pouco mais. E aí pode entrar em contato comigo, é só mandar assim, pô, professor, manda aquele material que o senhor comentou na aula. Aí eu, mando para vocês. E se vocês quiserem seguir dicas, participarem de aulões presenciais, ou então, sei lá, alguma coisa interessante que a gente vai fazendo, trocando, pode me adicionar também lá pelo Instagram, @professor Sidney Martins, tudo junto, galera. Então, ó, eu finalizo este bloco aqui agora, mas não finalizo a aula, pois ainda faltam as 4 classes invariáveis e, claro, uns exercícios para você entender como é que o negócio, ó, arrebenta às vezes aí o candidato, tá? Então, meus amores, até daqui a pouco. Tchau, tchau.